Olá, estudante! O livro que vamos estudar hoje é 10 novas competências para ensinar, de Philippe Perrenot. E se você gostou do assunto, já se inscreve no canal e assiste esse vídeo até o fim. O livro é de 1999 e nessa época surgiram várias questões e temas para reflexão sobre o saber docente. E eles perceberam que era preciso mudar as práticas usadas em sala de aula, porque o papel do professor tinha mudado, os jovens tinham mudado, enfim, a sociedade toda estava mudando. E nesse contexto, Perrenot usa o termo competência como o saber necessário para alcançar os objetivos. E apesar do título da obra, ele não separou apenas 10 competências, listou e tudo pronto. Ele, na verdade, separou grupos de competências que seriam necessárias para ter uma educação melhor. E esses grupos são: cada aluno vivencia a aula de forma diferente, porque não há mais aquela padronização na sala de aula, onde todos os alunos são iguais, todo mundo aprende do mesmo jeito. Isso aí é coisa de educação tradicional. Tanto que você não vai fazer uma aula expositiva sobre, por exemplo, adjetivos e todo mundo vai entender 100% do mesmo jeito. Da mesma forma que se você colocar um vídeo, não é todo mundo também que vai entender. Então, esse grupo de competências fala sobre o professor criar situações de aprendizagem, de preferência usando as situações do cotidiano, para o aluno ligar o saber que ele precisa adquirir à vida dele, para ele ver um significado naquilo. Então, a dica do Perrenot é que o professor use diversas metodologias, busque criar essas situações de diversas formas diferentes, para garantir o aprendizado de toda a turma. Também não adianta preparar aquela aula excelente, com várias situações de aprendizagem, mas que o nível seja acima do que os seus alunos conseguem naquele momento. Então, o professor precisa conhecer cada aluno dele, suas dificuldades, questões sociais, emocionais e saber também como superar essas dificuldades. Para isso, o professor precisa estar constantemente observando, avaliando e, como a própria competência diz, administrando essa progressão. Você tem que saber o que o seu aluno sabe, acompanhar ele durante a evolução dele e o tempo todo. Por isso que fala que a avaliação tem que ser contínua. O tempo todo o professor tem que estar avaliando para saber aonde que o aluno evoluiu. Esse grupo de competências tem relação com o grupo anterior. Então, a gente já sabe que a sala é muito diferente, cada um tem sua peculiaridade e os alunos precisam saber trabalhar juntos. Então, o professor precisa conseguir criar uma cultura de cooperação. Então, tem a parte de diferenças de cada um, mas também todo mundo tem que trabalhar junto. E isso é uma competência que o professor tem que passar para os alunos, para a vida deles. Porque é aquela frase que nossos pais já falavam, a gente vive repetindo, mas às vezes a gente deixa se perder no contexto. Ninguém é igual a ninguém, só que todo mundo precisa de outras pessoas para viver em sociedade. Esse grupo fala sobre trabalhar a motivação dos alunos, despertar neles a vontade e o prazer em aprender e desenvolver também a sua capacidade de autoavaliação. Aqui o autor também sugere a organização de um conselho de alunos para negociar as regras, como uma forma dos alunos se sentirem parte da escola e atingir a motivação deles dessa forma. Essa é uma competência muito importante, porque educar um aluno, uma criança, requer uma boa parceria com a família. Além disso, na escola, na verdade em todos os lugares, tem que ter uma cultura de cooperação. Não é só falar isso para os alunos e você, como professor, não praticar isso na sua vida. Então, o professor precisa saber pedir ajuda, mas quando a ajuda chegar, também precisa saber ouvir. Então, tem que ter parceria entre os professores de um mesmo segmento, entre o professor e a direção, entre a família, muito importante, mas não é só isso. A criança está sendo preparada para a sociedade e ela vem com várias questões. Então, às vezes, precisa ter uma parceria com um médico, com um lugar que tem algum atendimento psicológico, por exemplo, um atendimento especializado para um aluno de inclusão. Então, o tempo todo tem que haver diálogo.
Numa escola não há quem manda e quem obedece cegamente, ou pelo menos não devia ser assim. A escola precisa ser viva, democrática, e o professor precisa participar disso. O problema é que muitas vezes, por comodidade, o professor fecha sua porta e fala que está fazendo a própria parte e lava as mãos para o problema da escola. Isso porque participar, estar engajado é muito trabalhoso. Mas a gente precisa sair dessa comodidade e participar sim. Participar dando sugestões, fazendo críticas construtivas, ajudando a manter a escola, a administrar os recursos, fazer com que todos zelem pelo patrimônio da escola. Em outra competência, já falei que a parceria com a família é muito importante. A gente tem uma responsabilidade a mais, porque quem tem o diploma, quem tem o estudo, o conhecimento formalizado, somos nós. Então, temos que, além de educar o aluno, ensiná-lo, temos que orientar os pais também. Quantas vezes, por uma dica do professor, um aluno não passa a usar óculos, porque o professor fala, ele está tendo dificuldade, passa no oftalmo. Aí, um tempo depois, aparece lá o aluno de óculos. Ou então, o aluno, ele fala sobre alguma situação que está passando na vida dele ou em casa, alguma questão que aparece no comportamento dele, que esteja deixando ele aflito. Aí você conversa com os pais, conversa com a direção. Então, a conversa com os pais precisa ser muito franca. Muitas vezes, os professores tratam os pais, a família do aluno, como leigo, que não entende o que está falando, e aí acaba excluindo a família. Faz o seu trabalho lá dentro da sala e não envolve os pais. E essa é uma competência a ser desenvolvida. Porque às vezes a gente comenta, a família não está nem aí, não quer saber, não ajuda, mas às vezes é porque eles precisam de uma orientação, não é descaso. É só uma falta de informação. Chega a ser cômico que um livro de 1999 fale sobre o uso das novas tecnologias. Se naquela época já era necessário, imagina hoje. Então, o professor precisa estar sempre se atualizando, conhecer, fazer uso das novas tecnologias e inserir essa tecnologia na sua sala. Não tem mais cabimento o professor falar, isso é difícil, a escola não tem, então não vou nem procurar saber, ou ficar resistente sobre um novo sistema que é implementado na escola, porque diz que não sabe. Tudo é difícil quando você não aprendeu ainda. Como era difícil andar de bicicleta, como era difícil andar, como era difícil pular corda. Só que depois que você aprende, fica mais fácil. E para isso precisa ter o interesse do professor. Muita gente também ainda fica na comodidade de não usar um projetor ou um computador porque fala que não sabe. Tudo bem você não saber, mas você tem que estar interessado para aprender. A gente tem que dar essa oportunidade para o aluno aprender de formas diferentes. Então, imagina que interessante, o aluno está aprendendo lá sobre a composição do planeta Terra, sobre a forma dele lá, do satélites. Não seria muito mais significativo para ele ver aquilo com os próprios olhos, ao invés de só ficar escrevendo? Ser professor não é só ensinar alguma coisa. Ensinar é fácil, o difícil é educar. Mas não educar no sentido da educação, da pessoa ter respeito, mas educar no sentido de desenvolver para a vida, passar valores, construir sensos de justiça, solidariedade, cooperação, responsabilidade, fazer perceber que o diálogo é a melhor saída. Então é por isso, por essa dificuldade toda, que todo dia o professor deve dar sua melhor aula. Então, nós somos humanos, todo mundo tem problema, só que é uma profissão de se doar. Os alunos chegam lá todos os dias, motivados ou não, mas no fundo eles estão ávidos para aprender alguma coisa, algum conhecimento. E às vezes não é só aquele conhecimento que você pode passar na lousa. A gente passa muitas horas com o aluno em sala de aula. Então, a gente precisa educá-lo para a vida. Essa competência eu interpretei como estar sempre aprendendo. E não adianta esperar essa formação continuada cair do céu. Muitas vezes você vai ter que desprender o seu tempo, desprender sim o seu dinheiro. Só que se parar para pensar, às vezes nem dinheiro precisa.
Porque quantas vezes aparece sites aí oferecendo cursos ou mesmo reportagens ensinando sobre algum novo estudo, falando sobre alguma coisa assim. Você só precisa doar seu tempo e seu interesse. E nem sempre a formação contínua tem a ver com fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado. É realmente aprender a todo instante e estar interessado para aprender essas coisas. Estar sempre se informando, ler bastante, discutir assuntos recentes, discutir as suas dificuldades em sala com seus colegas, estar aberto a novos conhecimentos. Bom, esse é o resumo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aí se você entendeu, se ficou difícil, se você entendeu alguma outra coisa. E uma novidade, eu estou com uma lojinha virtual lá no Mercado Livre vendendo jogos pedagógicos. Vou deixar o link na descrição, dá uma passadinha lá. Até a próxima aula!